abre na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Eu preparei algo diferente para apresentar a vocês hoje, na leitura do texto. E vou apresentar agora o áudio dramatizado com a leitura do texto. Ele foi dramatizado na versão da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Se há algum irmão aqui que tem essa versão, você pode ter tranquilamente que você vai acompanhar todo o texto de acordo com essa tradução, com essa versão. E vou pedir então para o nosso irmão para tocar o texto. Está em Êxodo capítulo 32. Toda a leitura dramatizada. Capítulo 32. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés e o homem que você ouve. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão disse a eles: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e lhe rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir. Eu vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo e tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de me dar tantos descendentes quantas estrelas ao céu? Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles
para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo barulho de guerra no acampamento. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando, e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: para que você levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique maligno, e sabe que esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses e sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse e desse. Joguei os enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando seus parentes, seus amigos e seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus deu hoje a vocês uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez ao monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse:
Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu comprei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo de eu castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer bezerro de ouro. Meus amados irmãos, o pastor Hidalgo pediu para novamente estar fazendo mensagens nessa noite, por ele estar bastante afônico, né? Já chegou de manhã, hoje ele pregou, deu uma palavra abençoadora para nós, mas a gente percebeu o quanto ele falou com dificuldade, né? Então ele pediu hoje de manhã para que eu estivesse preparando uma mensagem e eu fiz uma adaptação de uma palavra que eu havia preparado para o domingo passado, na parte da manhã, para dar aula aqui na classe de escola dominical conjunta. Então eu fiz apenas algumas adaptações. Nós vamos meditar nessa noite então sobre esse texto que nós lemos no começo, de Êxodo capítulo 32, mas agora nós vamos ver o capítulo 33, versículo 15. Capítulo 33, versículo 15. E replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Vou repetir o versículo 15. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. O tema da mensagem dessa noite é Moisés e o seu relacionamento especial com Deus. Nós estamos em um novo ano. E nesse novo ano a gente costuma fazer muitas promessas a Deus, costuma fazer planos para esse novo ano. E a gente, muitas vezes, um desses planos é ler mais a Bíblia. Aliás, o pastor Hidalgo deu essa exortação para a gente logo no começo do ano, no primeiro domingo do ano. Esse é o ano da palavra de Deus. E a gente faz esse plano com Deus, né? De ler mais a Bíblia, de orar mais, de buscar mais a face do Senhor. E eu quero apresentar para vocês um dos exemplos da Bíblia que mais toca o nosso coração quando o assunto é intimidade com Deus. Na minha opinião, esse personagem, essa pessoa do passado, chamada Moisés, em termos de intimidade com Deus, ele só perdia para Jesus. E a gente vai descobrir aqui hoje como esse homem tinha um relacionamento com Deus que a gente gostaria muito de imitar. Eu gostaria muito de ter um relacionamento com Ele. Mas vamos ler aqui então essa passagem que nós vimos aqui, lá um problema muito grande na vida do povo de Israel, que foi a adoração do falso Deus do bezerro de ouro. Isso porque a gente conhece aqui a história. Moisés foi chamado por Deus, ele era o príncipe do Egito, e ele foi criado com toda a pompa e circunstância que o Egito podia oferecer. A melhor educação da época ele teve, a melhor alimentação ele teve. Ele era um homem forte, sadio, e ele tinha tudo para ser um dos grandes generais, um dos grandes príncipes do Egito. Mas algo aconteceu quando ele mata aquele egípcio, ele foge, portanto, ele é perseguido pela própria corte, e então ele se refugia no deserto indiano. E naquele deserto, Moisés começa a ser tratado por Deus. Ele começa a ser trabalhado lá no seu interior, a ser lapidado por Deus. E quando Moisés começa a ser tratado pelo Senhor, em dado momento,
povo de Israel sofrendo no Egito, na escravidão, trabalhando a fé no fogo. Então o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus. E Deus então chama Moisés para que ele se liberasse do povo. Naquele pilar da sarça ardente, não se consumido, Moisés então percebe que é Deus falando com ele. Ele então aceita o desafio. Havia uma contraposta disso, mas ele aceita o desafio e vai a Faraó. E todas as 10 pragas acontecem, tudo acontece, Deus abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto, e então o povo é liberto do cativeiro. Mas temos, irmãos, o povo que ficou durante séculos apenas conhecendo a escravidão, geração após geração, apenas conhecendo a servidão. E o escravo não tem decisão própria, ele faz o que o seu senhor manda que ele faça. Israel estava acostumado apenas a obedecer ordens, e a sofrer, e a sofrer, e a sofrer, para poder estar agradando a sua. Então você pega esse povo, e agora diz da noite para o dia, agora você está liberto. O povo ficou atônito, não sabia o que fazer. Por isso precisava, primeiro, de Deus guiando aquele povo. E segundo, precisava de um líder humano para que o povo pudesse ver e se espelhar. Por isso a figura de Moisés foi tão importante para aquela geração. E Moisés não seria o que foi se ele não tivesse tido um relacionamento especial com Deus. E por que eu digo para vocês, por que a Bíblia mostra para a gente que Moisés tinha um relacionamento tão especial assim com Deus? Você vai ver que quando o povo, lá no capítulo 32 que a gente viu, quando o povo havia criado aquele bezerro de ouro para adorar, quando o povo fez aquilo, Moisés, lá no alto, no Monte Sinai, Deus já havia falado com ele: olha, desce agora, porque tem havido barulho lá, o povo fez com que os estranhos está adorando, desce para resolver a parada lá. Então Moisés já sabia disso. É interessante que você percebe que quando Moisés vai descendo, ele está com as tábuas dali. As tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas que Deus havia escrito na frente e atrás. Então Moisés desce, e quando ele desce, ele vê aquela algazarra acontecendo ali embaixo. Josué, que estava sempre com ele, achava que era barulho de guerra. Josué estava completamente sem saber, totalmente por fora daquilo que estava acontecendo ali. Se fosse hoje, a galera dizia aí: coitado, ele não sabe de nada inocente. Porque ele achava que era um barulho de guerra. Mas então Moisés, já avisado por Deus, ele chega para Josué e fala o seguinte: olha, isso não é guerra não. Não é festa de vitória, nem é lamento de derrota. Mas o povo está se corrompendo. Então, quando ele desce junto com Josué, a gente já leu o texto, ele quebra as tábuas ali, queima tudo, transforma em pó, mistura com água e obriga aquela gente a beber aquela água suja. Era uma água rica, né? Era pó de ouro queimado, mas era uma água suja. Isso para lembrar o tipo de problema que a idolatria causa. E sempre quando a gente vê, pelo menos eu quando leio a história de Israel, e vejo toda a povo de Israel no passado, cair de idolatria, e depois melhor um pouquinho, mas depois cai de novo, eu ficava pensando, por que a idolatria era algo tão assim, era uma tentação tão grande para aquele povo? Por que será que a idolatria, a adoração a outros deuses, era uma tentação tão grande a ponto daquele povo que via a mão de Deus operando mais diretamente com eles, coisa que os deuses falsos não fazem, porque eles são falsos. Você não vê, por exemplo, o Baal fazer um milagre qualquer na sua frente e você perceber que ele existe. Você não vê Baal fazer isso. Não vê outros deuses fazendo isso. Só o Deus de Israel é que consegue fazer milagres, porque ele é o único Deus verdadeiro. Então você vai percebendo o povo sempre caindo, sempre escorregando em idolatria. E eu ficava me perguntando, por que isso? Porque essa facilidade que aquele povo tinha para toda hora estar na idolatria. Foi então que com os meus estudos eu fui percebendo que, na verdade,
O povo não abandonava a adoração de Yahvé para adorar outros deuses. O povo adorava os dois. Era o sincretismo religioso. O povo continuava adorando Yahvé. A gente percebe aqui no capítulo 32 de Êxodo. Arão, quando foi pressionado pelo povo para fazer o bezerro de ouro, ele fez o bezerro de ouro. E no dia seguinte ele falou: olha, para amenizar nossa culpa aqui, no dia seguinte a gente vai fazer um altar e adorar a Yahvé, adorar a Deus. Mas hoje a gente vai aqui fazer esse culto aqui ao bezerro de ouro. E você vai perceber como às vezes a idolatria vai se infiltrando no meio do povo de Deus, e às vezes é difícil você arrancar aquele ranço da idolatria. Especialmente também porque nas culturas pagãs daquela época, todos os deuses falsos, os deuses idólatras, tinham histórias assim que deixavam as pessoas de boca aberta. Ouvir as histórias daqueles deuses falsos era como assistir uma novela hoje em dia. O povo fica esperando para ver o que vai acontecer, e o povo ficava todo para saber como ia terminar aquelas histórias fantásticas dos deuses falsos. Talvez por isso o povo ficasse preludido com aquilo bicho. Mas o fato é que Deus havia se irritado muito com o povo de Deus, com o povo dele. Até o ponto que em Êxodo capítulo 32 ainda você vai perceber que Deus, quando conversa com Moisés, ele fala o seguinte: este teu povo se corrompeu lá embaixo. Ele começa a colocar o povo de Israel como sendo o povo de Moisés, não mais o povo de Deus, não mais o povo do próprio Deus. Deus começa a tratar assim. Aí Moisés, que não vai argumentar com Deus em oração, a gente vai percebendo aqui como é que era esse nível de intimidade que eles têm com Deus. Porque Moisés começa a argumentar com Deus, falando: olha só, Senhor, te lembras, ele é teu povo. Não é só meu povo, não, é teu também. Foi o Senhor que chamou essa gente aí. Foi o Senhor que libertou todo mundo do Egito. Então Moisés começa a argumentar com Deus para mostrar o seguinte: Senhor, tenha misericórdia da gente. Eu sei que esse povo é teimoso. Eu sei que esse povo agora caiu de novo para a idolatria, adorando ao deus Apis, porque o bezerro de ouro era o deus egípcio chamado Apis, era em forma de bezerro. E esse deus era tido pelos egípcios como o deus da fertilidade, o deus da prosperidade. Por isso eles fizeram aquilo. Porque no entendimento deles, Moisés estava adorando no final do ano Sinai, estava 40 dias e 40 noites. Nesse final de vida de Moisés, a gente só viu uma nuvem ali, alguns relâmpagos em cima do monte, mas nada de Moisés. Com certeza ele já morreu lá em cima. Então vamos adorar aqui ao outro Deus, o Deus que estava acostumado a ver os egípcios adorarem lá no Egito. Quem sabe se a gente clamar para ele, para Apis, a gente também não consegue voltar para o Egito e voltar à situação que tínhamos antes. Era essa a mentalidade daquele povo. Mas então Deus percebe isso, envia Moisés desce, e tudo aquilo acontece para que o povo entendesse que era o povo que estava distante de Deus. Depois daquilo tudo, então, Moisés se apresenta a Deus e começa a interceder. Ele ora para Deus, pedindo para que Deus pudesse tratar o povo com graça e não apenas com justiça. Porque o povo merecia assim ser destruído. Mas ele pede, apela para a graça de Deus. E é interessante também, queridos, que quando Moisés faz essa argumentação pelo seu povo, ele está apresentando a Deus um povo que não merecia a salvação, não merecia a bênção. E ali ele faz um papel que mais tarde a gente vai entender bem, que é o papel do mediador. Moisés ali se apresenta entre o povo pecador e o Deus irado. E quando ele se coloca na brecha, quando ele se coloca entre um e outro, ele luta em favor do povo a tal ponto que no capítulo 32, versículos de 30 a 35, ele fala assim para Deus: Senhor, se tu não quiseres abençoar este povo, se tu não quiseres perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ou seja, me mata agora, porque não adianta eu viver sabendo que esse povo inteiro vai se perder. E que, principalmente, que o Senhor não vai cumprir a sua promessa. O pastor
Augusto Nicodemus Lopes, ele fala uma coisa interessante. Para quem costuma ouvir o pastor Augusto, sabe do que eu falo, acho que deve ter ouvido ele falar isso para a gente. Ele diz o seguinte: se você quer argumentar com Deus em oração, quer ganhar Deus nessa argumentação, sempre coloca diante de Deus a glória dele. Sempre fala, Senhor, se o Senhor fizesse assim, a sua glória vai ficar cheia. Então, se você consegue conversar com Deus e colocar diante dele uma situação qualquer e a glória dele, geralmente, segundo o Dr. Augusto, segundo o capítulo que ele gosta aqui, Deus vai atender as nossas orações. Mas é claro, a gente precisa orar sabendo que o Senhor está cumprindo a sua vontade acima de tudo na nossa vida. E olha, entenda uma coisa interessante. Quando Moisés faz esse papel de mediador entre Deus e o povo pecador, Moisés está sendo o que na teologia a gente chama de antítipo. Aliás, ele está sendo tipo, o tipo é Jesus Cristo. Ele está sendo o tipo de Cristo. Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, se você puder rapidinho abrir sua Bíblia lá, mas não fecha isso, versículo 2. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto bíblico diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. E se a gente perceber bem, quando Moisés chega para Deus e fala: olha, Senhor, salva esse povo, então risca o nome do livro da vida. Quando ele faz isso, Moisés está colocando em xeque a sua própria vida. E não apenas a sua própria vida física, mas também a sua própria sorte espiritual e eterna. Ele está então colocando em xeque para que Deus pudesse de alguma forma se comover com aquela oração e então tratar o seu povo escolhido de modo mais aprazível. E olha que interessante, todas as vezes, eu fui lendo esse trecho aqui durante o dia de hoje, eu fui percebendo que em cada trecho desse que Moisés fala com Deus, Deus fala o seguinte: tudo bem, Moisés, eu vou fazer como você pediu, porque eu me agrado de você, eu me agradei de você. Então, Moisés começa a travar um relacionamento com Deus que está acima da média daquele povo antigo. Sabe por quê? Observe aqui, lá no versículo, capítulo 34 agora, de Êxodo, versículos 29 e 30. Você me conhece bem essa passagem, você vai entender o que eu estou falando. Êxodo 34, 29 e 30. Olha como diz aí. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Então você vai percebendo aqui que já na segunda vez em que Moisés sobe o monte por ordem de Deus, já levando as tábuas, das novas tábuas também recortadas, para que Moisés mesmo estivesse escrevendo ali. Na primeira vez foi Deus que escreveu com o próprio dedo. Na segunda vez foi Moisés que teve que quebrar lá, um cinzelzinho quebrando e escrevendo as letras. Por que aconteceu assim? Porque Deus não mandou que Moisés quebrasse as tábuas ali. Ele fez por conta própria. Então dessa vez era Moisés que tinha que fazer aquilo. Então Moisés sobe novamente o monte Sinai, novamente Deus vai ditando e Moisés vai escrevendo dessa vez. E então, lá no monte, Deus mostra que o texto diz aqui que o rosto de Moisés fulgurava enquanto Deus falava. Saía a luz do rosto de Moisés. Era um milagre
que Deus estava fazendo, porque Deus estava revelando parte da sua glória para Moisés. E então, quando Moisés recebe tudo isso, ele, aliás, havia pedido antes: olha, Senhor, mostra para mim a tua glória. Mas eu disse para ela: posso mostrar a minha glória para você? Porque qualquer ser humano que vê toda a minha plenitude, toda a minha glória, na mesma hora não morre. Porque a glória e a santidade de Deus é tão grande, mas tão grande, que nenhum ser humano consegue ver a plenitude da glória de Deus e permanecer vivo. Então é a santidade e a pureza do próprio ser de Deus. Então Deus fala o seguinte, até hoje uma linguagem bastante própria do povo judeu, do povo hebreu, ele fala o seguinte: eu vou apenas revelar para você o meu nome e você vai me ver de costas, você vai ver a minha face, você vai me ver de costas. Esses são 12 hebraísmos que o texto aqui é apresentado para nós. O primeiro hebraísmo é Deus revelar o nome, porque na cultura judaica antiga, quando alguém revela o nome para alguém, a pessoa está dando a conhecer um pouco dela própria para outra pessoa. Então Deus está dizendo o seguinte: eu vou te revelar o meu nome, que é em hebraico Yahvé, é porque eu vou mostrar para você um pouco de quem eu sou. Não é totalmente o que Moisés pediu. Moisés pediu mais do que isso. Moisés foi ambicioso quando ele pediu a Deus para que mostrasse toda a sua glória para ele. Mas Deus falou o seguinte: eu não vou fazer isso, você vai morrer, mas eu vou revelar para você o meu nome e vou também mostrar para você não a minha face, mas as minhas costas. Aqui é um antropomorfismo, né? Na teologia a gente entende. O que é um antropomorfismo? É Deus falar e fazer também coisas aqui na Terra usando uma linguagem própria da nossa experiência humana. Então nós falamos o seguinte: eu vou te colocar no lugar aqui na rocha, a penha numa flecha na rocha, você vai ficar encostado naquela flecha, eu vou tapar os seus olhos e tudo, você inteiro com as minhas mãos. Eu vou passar com a minha face, depois eu virar as costas. Quando eu virar as costas, eu vou tirar as costas, você vai ver um pouquinho de quem eu sou. Isso quer dizer o seguinte: é claro que isso é uma linguagem figurada, eu não fiz exatamente isso. Mas Deus quer dizer o seguinte: você quer me conhecer por inteiro. Não dá para eu me revelar a você por inteiro enquanto você estiver envolvido nesse corpo carnal. Você pode conhecer algumas partes, algumas coisas sobre mim, mas não me conhecer por inteiro. E Deus então, diante dessa sua grandeza, mas desse relacionamento com Moisés, ele vai se revelando, ainda que seja partes pequenas, mas vai se revelando para Moisés. E aquilo que ele fala para Moisés é tão importante, é tão essencial e tão poderoso, que Moisés muda primeiro a sua própria vida. Cada vez mais que a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente vai mudando. Porque ninguém há nessa face da terra que tenha um encontro genuíno com Deus que não saia mudado de alguma forma. Então Moisés foi sendo trabalhado, foi sendo lapidado por Deus. E a tal ponto que o seu rosto brilhava. E o próprio Moisés não percebeu isso. Moisés não percebeu que ele era um holofote ambulante, porque ele era um espelho refletindo a própria glória de Deus. Ele desceu o monte, então, com o rosto brilhando, e todo mundo ficou assustado. Inclusive quem? O seu próprio irmão. Até Arão ficou assustado com Moisés desceu. E ele, juntamente com o povo, ficaram apavorados, não queriam nem se aproximar de Moisés. Moisés virou anjo agora, o que aconteceu comigo? Né? Ninguém entendia. Então, simplesmente, Moisés chama Arão, chama alguns líderes, e então Moisés passa para eles toda a orientação que ele havia recebido de Deus. Meus amados, existe uma manifestação aqui, essa manifestação da glória de Deus através do rosto de Moisés. Tem uma palavra hebraica para demonstrar isso. A palavra hebraica é kabod, que significa glória. Não confunda com Shekinah.
Até por causa daquela música que a gente louva, Senhor, né? Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, né? Não tem essa música, por causa até dessa música, ela está certinha, não está errada não. A letra está tranquila. Mas por causa do modo como a letra está construída, a gente acaba confundindo, achando que glória em hebraico é Shekinah. Não é, tá? Só por uma questão de conhecimento. Glória em hebraico é Kabut. Shekinah é presença de Deus. Na verdade, quando Moisés desce do monte com o rosto brilhando, ali é a glória de Deus que estava sendo refletida através de Moisés, porque antes Moisés teve acesso à Shekinah de Deus, à presença de Deus. Foi a Shekinah de Deus que produziu a Kabut de Deus na vida e no rosto de Moisés. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai vendo que o povo que não estava naquele contexto de intimidade com Deus, aquele povo estava assustado quando Moisés disse. E tiveram assim essas duas atitudes. Ficaram assustados, ficaram com temor e respeitaram mais Moisés naquele momento. Moisés como líder que Deus havia escolhido, que Deus havia enviado para libertar o povo e para guiar o povo até chegar a Canaã. Qual é a lição que a gente pode tirar desse texto que a gente percebe aqui? Em primeiro lugar, não há como a gente tomar atalhos. Se queremos vitória em nossa vida, se queremos seguir esse ano 2015 na direção desse lugar, em primeiro lugar, a gente precisa ter a certeza de que Deus de fato está caminhando conosco. Porque lá no capítulo 33, versículo 15, a gente percebe ali o seguinte: Deus ficou tão irritado com o povo por causa do bezerro de ouro, que falou o seguinte: eu não vou mais seguir com esse povo, Moisés. Fala para eles que eu vou mandar um anjo, porque se eu caminhar com eles, eu vou ficar tão irado com esse pecado que eles cometem, que eu vou acabar fulminando todo mundo aqui na mesma hora. Então Deus fala para Moisés o seguinte: avisa para eles que eu não vou mais caminhar, assim vai caminhar com eles é o meu anjo. O povo fica entristecido com isso, mas não sabe o que fazer, não tem o que fazer, porque aquele povo, toda aquela massa de gente, não tinha intimidade com Deus, não tinha como argumentar com Deus. Apenas um podia fazer isso naquela geração, que era Moisés. Moisés, então, quando argumenta com Deus, ele se coloca na brecha entre Deus e o povo, entre a curiosidade e o povo pecador. E a gente vai percebendo ali o quanto a gente precisa da direção de Deus para caminhar. Porque às vezes a gente faz o oposto. Eu tomo minha decisão: Senhor, eu vou fazer faculdade de letras. Tomei minha decisão. Agora o Senhor me abençoa na decisão que eu tomei. Como se Deus fosse obrigado a me abençoar só porque eu digo que eu sou servo dele, que eu sou crente, que eu oro para ele. Por mais que eu tome decisões erradas, às vezes eu tomo decisões erradas e acho que Deus é obrigado a me abençoar nessas decisões erradas. Só que nós devemos fazer como Moisés. Antes de tomar uma decisão, é dizer o seguinte: Senhor, eu não vou dar um passo à frente se o Senhor não me mostrar, se o Senhor não estiver comigo. Quem é dono de negócios aí, pode olhar e dizer para o Senhor: Pai, eu não vou fechar um negócio sequer esse ano de 2015, enquanto eu tiver certeza de que o Senhor está na direção. Quem está estudando aí, Senhor, eu não vou poder caminhar no Senhor letivo aqui, fazendo provas, estudando. Se o Senhor não estiver comigo, então me abençoe. E a gente, cada um aqui na sua profissão, no seu trabalho, nos seus afazeres, buscar em Deus a direção da sua vida. Quando a gente faz assim, mantendo sempre uma vida de intimidade, a gente começa a se preparar. Porque primeiro, Deus vai nos abençoar com as bênçãos referentes à obediência. Deus não abençoa os obedientes, Ele abençoa quem é obediente em primeiro lugar. E em segundo lugar, também você deve se preparar, porque você vai receber certas do inimigo e de pessoas ímpias
que não querem ver você ser abençoado por Deus. Como Moisés recebeu muitas vezes. Mas mantenha-se firme, meu querido. Que nós possamos manter firmes e resolutos na decisão que tomamos de apenas seguir se Deus estiver conosco. Porque quando a gente faz assim, não há ninguém que possa resistir, que possa se equiparar. Porque Romanos 8 diz o seguinte: Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é preciso que você saiba se Deus está com você. Então o que possamos fazer como Moisés: Senhor, eu não vou dar um passo se eu tiver a garantia de que o Senhor está comigo. Quando Deus está comigo, a vitória é certa em qualquer caminhada que eu fizer. Mas se Deus não estiver comigo, eu posso ter a certeza de que eu vou receber um fracasso atrás de fracasso. Que a gente não faça como aquele povo de Israel. Que não façamos os desejos de outros para a gente ficar adorando aí. Que não estejamos caminhando nos passos da rebeldia, mas que estejamos caminhando e dando passos certeiros, passos da obediência, porque esses passos são os passos que agradam ao Senhor. E a outra lição que a gente precisa tomar também, eu quero fechar essa mensagem com essa última aplicação. Que a gente possa aprender a confiar e também a respeitar e amar os líderes espirituais que o Senhor colocou para nos dirigir nessa terra. Porque o princípio bíblico é o seguinte: é Deus guiando o líder e o líder sendo o porta-voz de Deus para o restante dos liderados. Então, de nada adianta termos rebeldia contra os líderes, de nada adianta. Inclusive, quando me refiro a líderes, também me refiro a líderes sociais, líderes como a presidente do Brasil, e como os governadores, e como os deputados, e por aí vai. Não adianta ficar só reclamando e falando que a situação está ruim. De fato, a situação está ruim. Mas o nosso papel como igreja é clamar, é orar por esses líderes também, para que haja conversão, para que haja justiça, e assim já fazer a nossa parte para mudar o papel. Nós somos que precisam se conscientizar mais disso que eu acabei de falar agora. Eu preciso orar mais pela minha presidente. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas a gente precisa orar mais pela gente. Porque querendo ou não querendo, ela lidera a presidente do Brasil. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, aprender com Moisés a termos um relacionamento com Deus que está acima de tudo. Primeiro é Deus em minha vida. O restante, o próprio Senhor está na casa.